Meu nome é Renato, tenho 24 anos, e naquela noite fria de Curitiba eu só queria uma coisa simples, a tradicional pizza de sexta no AP do meu melhor amigo, o Thiago, lá no bairro tranquilo onde ele mora. Nada extraordinário. Nada que pudesse virar história. Mas virou. Assim que entro, já sinto o cheiro de massa assando e o barulho do videogame na sala. Tiro o casaco, esfrego as mãos para tirar o frio e vou direto para a cozinha pegar um copo. É quando a porta se abre devagar e surge Marina, esposa do Thiago, 38 anos, moletom largo, pés descalços, cabelo preso daquele jeito despretensioso que parece pensado. Trouxe o refrigerante do jeito que você gosta, Renato, ela diz, sorrindo como se aquilo fosse um detalhe íntimo demais para ela saber. O copo quase escapa da minha mão. Thiago nunca reparou no jeito que eu gosto de refrigerante, mas ela reparou. O olhar rápido que ela me lança dura um segundo, mas parece calculado. Não acidental. Volto para a sala tentando agir normal. Thiago está empolgado com o jogo, falando como sempre, sem notar nada. Só que Marina circula pelo ambiente com uma calma que me deixa inquieto, ajeita uma almofada, recolhe um guardanapo, passa atrás de mim devagar, como se o apartamento fosse pequeno demais para evitar proximidade. Em certo momento, estendo a mão para pegar um copo na mesa. Ela faz o mesmo. As pontas dos nossos dedos quase se encostam. O quase pesa mais do que se tivesse acontecido. Pode pegar, ela diz num tom leve demais. Tento focar no videogame, mas meus olhos insistem em procurá-la quando ela passa pelo corredor, quando abre a geladeira, quando se inclina para ajustar o forno. Há algo diferente nos gestos dela, não é provocação clara, mas também não é inocência. O ar parece ficar mais quente dentro do AP, mesmo com o frio cortando lá fora. Depois de um tempo, preciso respirar. Levanto de repente. Vou ali na varanda, pegar um ar, digo. A varanda está gelada, a luz amarela fraca, aquela vista comum de prédios silenciosos. Respiro fundo, tentando me recompor. Não faz sentido sentir nada por Marina. Não deveria. Ouço passos leves atrás de mim. Quando me viro, ela está lá, segurando duas canecas de chá de hortelã, o vapor subindo no ar frio. Trouxe para nós, ela diz, entregando uma. Aqui fora sempre parece mais fácil conversar. O jeito como ela fala nós me atravessa. Encostamos na grade, lado a lado, mas sem encostar de verdade. A caneca quente aquece minhas mãos geladas. Ela fica me observando por instantes longos demais para serem casuais. Faz tempo que você não vinha aqui, comenta, soprando o chá. Sempre achei que você tinha um jeito diferente. Mas, atento. Atento? Pergunto, tentando manter a voz estável. Você olha as coisas de verdade. A maioria das pessoas só passa pelos lugares. Fico sem resposta. Ela sorri como se tivesse dito algo comum, mas não é comum. Não vindo dela. Não nesse frio. Não nessa varanda onde cada palavra parece ganhar outro peso. Lá dentro, Thiago ri de algo no jogo, completamente alheio ao que está acontecendo aqui fora, ou ao que pode estar começando. Marina dá um gole pequeno no chá, aproxima-se alguns centímetros. Não o bastante para ser considerado contato, mas o suficiente para eu sentir o calor dela apesar da noite gelada. Às vezes, Renato, ela diz devagar, as pessoas percebem mais do que deveriam. Meu coração dispara como se ela estivesse falando de nós dois. Mesmo que oficialmente não exista nós dois. Ficamos em silêncio, mas não é desconfortável. É um silêncio cheio de coisas não ditas, que tremem no ar como o vapor da caneca. Ali, naquela varanda fria de Curitiba, percebo que algo perigoso começou. E começou sem querer, ou talvez não tão sem querer assim. Ela ficou olhando para a rua silenciosa, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Sabe, Renato, ela começou, sem olhar diretamente para mim. Você é diferente dos outros amigos do Thiago. Engoli seco. Diferente como? Ela virou o rosto devagar, olhos brilhando sob a luz fraca da varanda. Você escuta. Não só finge que escuta.
Não tenta preencher o silêncio com qualquer coisa. Parece presente. Dou uma risada curta, mais nervosa que divertida. Acho que ninguém nunca disse isso de mim. Eu percebo pessoas que percebem, ela respondeu, como se estivesse revelando um segredo que nunca deveria ser dito. O vento frio passou entre nós, trazendo um cheiro distante de chimarrão vindo de algum apartamento vizinho. Marina segurou a caneca com as duas mãos, aproximando-a do rosto, como se o calor ajudasse a organizar o que ela sentia. Às vezes fico pensando, ela disse, se eu ainda sei conversar de verdade. No automático do dia a dia, a gente acaba encolhendo. A palavra ficou ecoando, encolhendo. Era exatamente como eu me sentia no depósito onde trabalhava, empilhando caixas, ouvindo broncas, vivendo cada dia igual ao anterior. Acho que eu também encolhi, falei, sem perceber que estava me abrindo mais do que deveria. Meu trabalho, minha rotina, tudo parece uma parede me apertando. Tem dias que eu acordo e sinto que alguém desligou a luz dentro de mim e esqueceu de ligar de volta. Marina me olhou como ninguém tinha olhado antes, com uma tensão silenciosa que dava medo de ser verdadeira demais. A vida adulta faz isso, Renato. Ela tocou de leve meu braço, quase imperceptível, mas suficiente para que meu corpo inteiro reagisse. A gente aprende a caber nos lugares. Mesmo quando eles não cabem mais na gente. Aquele toque durou 1 segundo. Talvez menos. Mas deixou um rastro quente que subiu pelo meu ombro e ficou ali, latejando. Desculpa se falei demais, ela disse, recolhendo a mão como se tivesse cometido um deslize. Não falou, respondi imediatamente. Acho que eu precisava ouvir. Marina sorriu, um sorriso pequeno, íntimo, que parecia existir só entre nós dois. A luz da varanda tremulou, e por um instante tudo pareceu suspenso, o frio, o tempo, a culpa que eu ainda não sentia, mas sabia que viria. Lá dentro, Tiago chamou. Rê! Vai jogar ou vai virar estátua aí fora? Marina me olhou com um brilho divertido, quase cúmplice. Acho melhor você ir antes que ele ache que eu sequestrou você aqui fora. Ela deu um passo para dentro, mas antes de atravessar a porta, virou-se de novo. Renato, chamou baixinho. É bom conversar com alguém que fala de verdade. O jeito como ela disse alguém me atingiu como um sopro quente no meio do inverno. Era específico demais. Direcionado demais. Como se ela estivesse dizendo, é bom conversar com você. Voltei para a sala tentando agir normal, mas cada movimento parecia deslocado. Tiago estava distraído demais para notar. Marina passou por nós mais algumas vezes, mas sem repetir o toque nem os olhares longos da varanda. Era como se aquela conversa tivesse acontecido em outro mundo, um mundo só nosso. Quando finalmente decidi ir embora, quase meia-noite, ela foi até a porta para se despedir. Tiago gritou se cuida, mano lá do sofá, sem tirar os olhos da tela. Marina abriu a porta e, antes que eu saísse, falou baixo, só para mim. Boa noite, Renato. E, obrigada por hoje. Saí para o frio com o coração acelerado e a sensação incômoda, e deliciosa, de que eu carregava algo que não deveria. Algo que nasceu naquela varanda e que não ia desaparecer tão cedo. E no caminho de volta para casa, cada passo parecia vir carregado do mesmo pensamento insistente. Eu não deveria estar pensando nela. Mas estava. No terceiro, enquanto eu estava no intervalo do trabalho, conferindo o celular só para passar o tempo, apareceu a notificação. Marina Souza enviou uma solicitação para seguir você. Fiquei olhando para a tela como se fosse um erro. Ela nunca tinha feito isso antes. Nunca tinha sequer insinuado que sabia meu perfil. Aceitei antes mesmo de pensar. No mesmo minuto, chegou uma mensagem. Marina, prometo que não vou curtir foto sua de 2015. A tentação existe, mas vou ser forte. Sorri sozinho, tentando não parecer um idiota no depósito. Respondi. Obrigado pela delicadeza. E pela força de vontade. A troca deslizou naturalmente.
Primeiro meme sobre frio em Curitiba, depois fotos antigas do Thiago que ela dizia guardar para chantagens futuras. Com o tempo, começou a surgir um tipo de piada interna, um código silencioso, feito de frases que só nós dois entenderíamos. Nada explícito demais, mas também nada inocente. E a parte mais perigosa, eu queria que ela continuasse. Numa tarde de quarta, saí da academia suado, cansado e de mau humor. Quando estou pegando minha mochila, alguém toca meu ombro. Viro achando que é algum colega, mas é Marina. Moletom escuro, cabelo preso, fones pendurados no pescoço. Fora do ambiente da casa dela, ela parecia outra pessoa. Mais leve, mais viva. Você treina aqui também? Perguntei, meio bobo. Às vezes. Hoje precisei fugir um pouco, disse com aquele sorriso pequeno que ela nunca dava para ninguém além de mim. Quer tomar um café? Já que a fuga foi bem sucedida. Era para ser só um café rápido no shopping ali perto. Mas quando nos sentamos, o tempo começou a correr de outro jeito. Conversamos como se tivéssemos a mesma idade, o mesmo ritmo, o mesmo vocabulário silencioso. Ela falava das frustrações dela sem parecer pesarosa, eu falava das minhas sem tentar parecer mais forte. Você tem uma calma estranha, ela comentou, brincando com a borda da xícara. Dá a sensação de que tudo que eu falo encontra algum lugar para pousar. E você, fala de um jeito que faz a gente querer ficar, respondi antes de pensar. Ela desviou o olhar, mas não escondeu o sorriso. Quando fomos embora, caminhamos lado a lado até a porta. No momento de se despedir, nossas mãos se tocaram de leve, de verdade dessa vez. Um toque curto, mas suficiente para acender aquele mesmo calor que senti na varanda. Ela não puxou a mão imediatamente. Eu também não. Isso foi fácil demais hoje, ela disse, ainda olhando nossas mãos, como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Talvez fácil demais. O coração bateu mais rápido. Respondi apenas. Eu sei. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo maior, mas desistisse no último segundo. Apenas deu um passo para trás, ajeitou o moletom e disse. Até mais, Renato. Fiquei ali parado por alguns instantes, vendo-a se afastar pelo estacionamento do shopping. A sensação não era mais curiosidade nem tensão silenciosa, era algo mais vivo, mais presente, que eu sabia que não deveria permitir, e mesmo assim permiti. À noite, já em casa, enquanto eu tentava não ficar encarando o celular, a tela acendeu. Marina, eu disse que seria forte. Mas acho que hoje não fui. E antes que eu respondesse, ela mandou outra. Marina, boa noite. Demorei alguns segundos para digitar, mas escrevi o que realmente queria dizer. Boa noite. E, também não fui. Apaguei o celular e deitei. Mas a verdade é que passei horas acordado, revivendo o toque das mãos, o café, o riso fácil, aquela frase dela sobre ser fácil demais. A sensação era clara, crescente, impossível de ignorar. O que estava nascendo entre nós já não cabia mais dentro de mensagens discretas. E eu sabia que aquilo não tinha volta. Achava que aquele jogo silencioso entre mim e Marina tinha limites naturais, barreiras lógicas, qualquer coisa que impedisse que tudo saísse do controle. Mas foi numa madrugada de quinta-feira que percebi o quanto eu estava enganado. O celular vibrou às 2h17. Uma mensagem dela. Marina, você sumiria alguns dias comigo? Fiquei sentado na cama, encarando a pergunta como se estivesse escrita em outra língua. Não era brincadeira. Não tinha emoji, não tinha disfarce. Era um convite que atravessava tudo, rotina, razão, moral, amizade. Marina, o que aconteceu? A resposta veio rápida. Marina, nada específico. Só estou cansada de fingir que estou bem. Fiquei alguns segundos parado, ouvindo o silêncio do meu quarto. Do lado de fora, a madrugada de Curitiba parecia mais fria do que o normal. Havia um peso real naquelas palavras dela, algo que eu ainda não entendia, mas que me puxava. Para onde você quer ir? Marina,
Balneário Camboriú. Hotel simples, vista pro mar. Nada dramático. Só desaparecer um pouco. Meu coração bateu do jeito que bate quando você está prestes a fazer algo que vai mudar a sua vida. Não era sobre praia. Não era sobre descanso. Era sobre nós dois longe de tudo, sem Tiago, sem casa, sem papéis predefinidos. Ela continuou. Marina, a gente entra separado. Check-in com nomes que não chamem atenção. Nos encontramos no bar do hotel. Simples. Eu reli aquela parte 3 vezes. Tudo pensado. Tudo já decidido. Ela só precisava que eu dissesse sim. No dia seguinte, no trabalho, mal consegui prestar atenção. Cada caixa que eu empilhava parecia mais leve, como se o mundo real estivesse se afastando. Pensei no Tiago. Pensei na amizade. Pensei no impossível que estávamos prestes a fazer, mas a cada pensamento, a mesma imagem voltava. Marina na varanda, Marina no café, Marina me olhando como se quisesse desaparecer comigo. À tarde, mandei mensagem para ela. Se você precisa sumir, eu vou. Ela demorou alguns minutos antes de responder, e o tempo inteiro eu senti o coração preso na garganta. Marina, sem expectativas. Sem promessas. Só ir. Eu sei. Foi então que ela mandou a lista. Mochila pequena. Roupas neutras. Nada chamativo. Chegar com 1 hora de diferença. Usar um nome simples no check-in. Fiquei olhando aquilo como se tivesse recebido instruções para atravessar uma fronteira proibida. E, no fundo, era exatamente isso. No jantar com Tiago, naquela noite, fiz a primeira mentira completa que já contei para ele. Tô pensando em viajar um pouco, falei, mexendo na pizza sem fome. Sozinho. Pra esfriar a cabeça. Tiago riu, achando graça. Tá vivendo drama agora, é? Vai lá, pô. Precisa mesmo parar de virar noite no videogame. A culpa veio, mas não forte o suficiente para me fazer voltar atrás. Quando cheguei em casa, Marina me enviou a última mensagem da noite. Marina, tem certeza? E ali, na tela iluminada, senti que ela realmente estava com medo. Não do que podia acontecer, mas do que ela mesma estava se permitindo fazer. Demorei alguns segundos antes de responder. Escrevi devagar. Ainda não. Mas estou indo. Ela visualizou e não respondeu. O silêncio dela não parecia recuo, parecia aceitação. Arrumei a mochila pequena. 2 camisetas, uma camisa, um jeans, um tênis. Escova de dentes. Desodorante. Nada que chamasse atenção. Cada item colocado era confirmação de que eu estava ultrapassando uma fronteira moral e emocional da qual não haveria retorno. Na manhã da viagem, antes mesmo de sair de casa, percebi que minhas mãos tremiam. O frio de Curitiba sempre fazia isso, mas naquele dia tinha algo mais. Um tipo de antecipação que dá um nó no estômago e um brilho estranho no peito. Eu estava prestes a sumir do mapa com a esposa do meu melhor amigo. E por algum motivo que eu não conseguia explicar, parte de mim queria isso mais do que qualquer coisa. Não era só o mar ali do lado que dava a impressão de outro mundo, era o fato de eu realmente estar vivendo algo que não combinava com a minha vida comum em Curitiba. Cada passo parecia uma decisão sendo registrada no chão. Cheguei 1 hora antes, como combinamos. Fiz o check-in com a voz mais neutra que consegui e subi para o quarto. Era simples, limpo, sacada pequena, vista parcial para o mar. O tipo de lugar que não chama atenção, exatamente como Marina queria. Larguei a mochila na cadeira e fiquei parado, olhando a cama, sentindo a adrenalina da fuga silenciosa que estávamos cometendo. Quando o relógio marcou o horário combinado, desci para o bar do hotel. Estava quase vazio, só umas luzes amareladas refletindo nas garrafas e um som ambiente meio preguiçoso. Sentei no balcão, tentando parecer casual, mas meu coração estava em ritmo de corrida de rua. Então ouvi passos. Reconheci antes mesmo de olhar. Marina abriu a porta com aquela calma que só ela tinha.
Cabelo solto, roupa leve, pés descalços dentro de sandálias que pareciam feitas para silêncio. Ela não vestia nada chamativo, mas ainda assim era impossível não notar. Ela caminhou até mim como se esse encontro fosse a coisa mais natural do mundo. Então você veio, disse ela, com um sorriso pequeno, quase íntimo. Eu disse que viria. Ela puxou um banco ao meu lado. Ficamos alguns segundos em silêncio, mas não parecia falta de assunto. Era como se estivéssemos nos ajustando ao fato de estarmos ali, juntos, longe de qualquer testemunha. Subimos para o quarto dela sem pressa. Quando abriu a porta, senti um cheiro suave de hidratante misturado ao ar salgado que entrava pela sacada. Ela estava descalça de novo, aquele jeito quieto que deixava tudo mais intenso. Não quero falar de casa, ela disse, apoiando-se na grade da varanda. Nem do depois. Pelo menos não agora. Assenti. A vista da praia catarinense estava linda, ondas curtas iluminadas pelo sol fraco do fim da tarde. Ficamos ali, encostados na grade, dividindo um silêncio que parecia mais íntimo que conversa. Havia algo nela que se desprendia, como se finalmente respirasse sem medir o fôlego. Saímos para caminhar na praia pouco antes do pôr do sol. A água estava fria, mas ela colocou os pés mesmo assim, rindo quando a espuma tocou seu tornozelo. Faz anos que eu não faço isso sem pensar em nada, confessou. Conversamos sobre coisas simples, viagens curtas, lugares que queríamos conhecer, memórias pequenas que ninguém se lembra normalmente. Histórias que, de alguma forma, encaixavam perfeitamente uma na outra. Não falamos de Tiago. Não falamos de certo ou errado. Ali, naquele fim de tarde, parecia que o mundo tinha encolhido só para caber em nós dois. À noite, fomos a um restaurante simples perto do calçadão. Vinho barato, risadas baixas, o tipo de leveza que não combina com fugas, mas que, de algum jeito, só acontecia justamente porque estávamos fugindo. Olhares longos, toques de mão que duravam um pouco mais do que deveriam, como se ambos testássemos um limite que já tinha sido ultrapassado antes mesmo da viagem. Quando voltamos para o hotel, o corredor estava silencioso. Marina abriu a porta devagar, sem dizer nada. Entramos. As luzes baixas deixavam tudo aconchegante demais. Ela se aproximou, um passo de cada vez, sem pressa, como se estivesse atravessando algo frágil. E, pela primeira vez, deitou a cabeça no meu ombro, respirando fundo, como se estivesse descansando pela primeira vez em muitos anos. O resto não foi dito, foi sugerido, insinuado, vivido em silêncio. Apenas gestos cuidadosos, aproximações lentas, aquela intimidade velada que não precisava de palavras diretas. O quarto ficou quente apesar da noite fria, e a distância entre nós, que começou tão grande semanas antes, desapareceu como se nunca tivesse existido. Dormimos juntos pela primeira vez, sem rótulos, sem discursos, sem falar do dia seguinte. Só havia a respiração dela perto da minha, e a sensação perigosa, irreal, de que aquilo não era mais uma aventura passageira. Era o começo de algo que nenhum de nós sabia controlar. Por alguns minutos, fiquei só observando aquela cena silenciosa, tão improvável, tão fora de tudo que era a minha vida comum, e me permiti acreditar que o mundo lá fora tinha desaparecido. Mas ele não tinha. Quando Marina se levantou, algo no ar já era diferente. Ela caminhou até a varanda enrolada no lençol, segurando a caneca de café que preparamos na máquina minúscula do quarto. Deu um gole curto, olhou para a rua lá embaixo, e congelou. Acho que conheço aquela pessoa, ela disse quase sem voz. Me aproximei. Era só uma mulher atravessando a calçada do outro lado da rua, mochila nas costas, óculos escuros. Para mim, desconhecida. Para Marina, um possível desastre. Pode ser coincidência, falei. Aqui vem gente de tudo que é canto. Mas ela não parecia convencida. Os ombros ficaram tensos, o café tremendo um pouco na mão. O clima perfeito de fuga começou a rachar ali. Mais tarde, pegamos aquele passeio de barco turístico que parecia uma boa ideia na noite anterior. Só que, diferente do dia anterior, Marina estava recolhida, quase muda. O vento era frio,
O mar balançava devagar, e o silêncio dela pesava como se cada onda estivesse lembrando que aquilo tinha prazo. Eu tentava puxar assunto, mas ela respondia com frases curtas, como se estivesse fazendo força para não se perder. Em determinado momento, enquanto ficávamos apoiados na lateral do barco, ela finalmente soltou. Não achei que seria tão fácil me apegar. A frase me acertou antes que eu pudesse processar. Não era um pedido, nem um aviso. Era um reconhecimento. E vinha carregada de medo. Marina, comecei. Eu sei, ela interrompeu, olhando para o mar como se falasse com ele, não comigo. Eu disse que não queria falar do depois, mas o depois existe, Renato. Ele não vai sumir só porque a gente veio para longe. Ao voltar para o hotel, a tensão veio junto. Cada passo no corredor parecia mais pesado que o anterior. Assim que entramos no quarto, ela tirou a sandália e sentou na beira da cama, mãos apoiadas nos joelhos, cabeça baixa. Tinha algo nela diferente, não era arrependimento, mas uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto. Me aproximei devagar, sentei ao lado. Ela levantou o rosto e forçou um sorriso pequeno, quase triste. Ontem foi perfeito, disse. Talvez perfeito demais. O jantar daquela noite foi calmo, quase silencioso. Escolhemos um restaurante discreto, mas mesmo assim ela parecia olhar por cima do ombro de tempos em tempos, como se qualquer movimento pudesse significar que tínhamos encontrado. Não era paranoia, era consciência. A vida real estava começando a invadir a fantasia que construímos. Quando voltamos ao hotel, uma chuva forte começou a cair, martelando o vidro da varanda e preenchendo o quarto com um som constante, íntimo. Marina ficou olhando para a janela por um tempo longo demais, como se estivesse pesando tudo dentro dela. Estamos sem espaço para prolongar isso, ela disse finalmente, ainda de costas para mim. Eu queria que esses dias durassem mais. Queria que não fosse complicado. Mas é. A maneira como ela falou queria deixou claro que havia sentimentos ali que nenhum de nós tinha planejado carregar. Eu me aproximei, toquei de leve suas costas. Ela fechou os olhos, inclinando-se um pouco contra minha mão, um gesto pequeno, quente, que dizia tudo sem dizer nada. Ficamos assim por alguns segundos, ouvindo a chuva, respirando juntos naquele quarto que já estava cheio demais de coisas não ditas. Quando se virou para mim, seus olhos tinham aquele brilho misturado de calma e tristeza. Não nos afastamos. Também não tentamos resolver nada. Só existimos ali, num espaço que era só nosso, enquanto a chuva do lado de fora tornava tudo ainda mais íntimo, e ainda mais impossível. A fuga estava chegando ao fim. E pela primeira vez, nenhum dos dois parecia preparado para voltar. Voltamos em voos separados, como combinado. No aeroporto, passamos um pelo outro fingindo a mesma casualidade que tínhamos antes de tudo começar. Marina caminhou com passos firmes, mala pequena, rosto sereno demais, quase profissional. Eu fiz o mesmo, olhei para o celular, segui meu caminho, e ninguém ao redor imaginaria que, horas antes, dormíamos no mesmo quarto ouvindo o barulho da chuva cair no vidro. Quando cheguei em Curitiba, o vento frio voltou a me lembrar de quem eu era. Da rotina. Do depósito. Do Tiago. E, principalmente, da distância que agora existia entre tudo isso e o que eu sentia. Tiago me recebeu com aquele entusiasmo habitual, perguntando da minha viagem para esfriar a cabeça. Contei qualquer coisa, inventei detalhes, mantive o sorriso. Mas, por dentro, uma parte de mim latejava com uma culpa que não era mais ignorável. Marina também voltou à rotina. Pelo menos, a rotina exterior, porque a interior, eu sabia, tinha mudado como a minha. Ela demorou 2 dias para mandar a primeira mensagem. Marina, cheguei. Estranho como tudo aqui parece igual e diferente ao mesmo tempo. Demorei alguns minutos antes de responder, não por insegurança, mas para não parecer desesperado pela conexão que, sim, eu estava sentindo falta. Eu, também estou assim. A troca foi curta, como se qualquer excesso pudesse romper algo já frágil demais. Depois disso, ficamos dias sem falar. Dias longos,
preenchidos por lembranças que voltavam nos momentos mais aleatórios, o jeito que ela ajeitava o cabelo, sua risada mais baixa, o silêncio confortável na varanda do hotel. As mensagens seguintes vieram espaçadas. Curtas. Pesadas. Cheias de praia, de chuva, de coisas não ditas. Numa noite de sábado, fomos a uma festa de amigos, ironicamente, um churrasco na casa do próprio Tiago. Quando cheguei, vi Marina antes mesmo de abrir o portão. Ela estava na cozinha, rindo de algo que uma das amigas dela dizia, mas o sorriso parou por meio segundo quando nossos olhos se encontraram. Foi coisa de um instante. Mas um instante capaz de explodir tudo o que eu vinha tentando manter sob controle. Durante a festa, fizemos o possível para manter distância. Eu conversava com o pessoal da faculdade, ela ajudava na organização. Mas, de tempos em tempos, nossos olhares se cruzavam sem querer ou querendo demais. Não era provocação. Era reconhecimento. Era memória. No fim da noite, eu fui à cozinha pegar um copo de água. Ela estava lá, sozinha, ajeitando as travessas. A luz amarela deixava o ambiente parecendo menor. Ela não virou de imediato. Mas falou. Isso não vai desaparecer sozinho. A frase ficou suspensa, como se não coubesse no ar. Eu sei, respondi, encostando o copo na pia. Ela se aproximou um pouco, mas não o suficiente para ser notado por alguém que passasse. Só o suficiente para eu sentir o perfume leve que ela usava, aquele que ficou no lençol do hotel. A gente precisa decidir, disse ela, sem desviar o olhar. Antes que alguém decida por nós. O coração bateu mais forte. Eu sabia do que ela estava falando. Nos demos um último olhar tenso, profundo, rápido demais para ser suspeito, longo demais para ser inocente. 2 dias depois, ela deixou 2 envelopes, um para mim, um para o Tiago, escondidos atrás de alguns livros na estante da sala de casa, onde só eu veria enquanto ajudava Tiago a organizar umas caixas. Encontrei os 2. O meu tinha meu nome escrito de um jeito pequeno, apressado. O do Tiago, dobrado com mais cuidado, como se ela tivesse pensado 100 vezes antes de escrever. Não abri nenhum ali. Não deu. Guardei ambos no bolso da jaqueta e inventei que ia ao mercado. Andei por 15 minutos sem rumo até parar num ponto de ônibus deserto, iluminado apenas por um poste tremelicando. Ali, sozinho, com o frio cortando o rosto, abri o meu. E, quando li o que ela escreveu, entendi que o fim de semana não tinha sido uma fuga. Tinha sido um começo. E agora, alguém teria que escolher o que vinha depois. As palavras pareciam escritas já no meio de um movimento, como se ela tivesse colocado no papel enquanto ainda fugia de si mesma. Você quer que isso seja real? A pergunta era curta, mas tinha peso de decisão de vida inteira. Não era sobre romance proibido, não era sobre aventura. Era sobre assumir. Sobre deixar de existir apenas nos intervalos, nas viagens, nas mensagens silenciosas. Ela falava também de cansaço, não de arrependimento, mas de fingimento. Dizia que não queria mais ser alguém dividido entre o que vivia e o que sentia. E que, se eu respondesse sim a essa pergunta, ela tomaria o próximo passo. 2 ruas acima do ponto de ônibus onde eu estava, o vento frio levantava papel das calçadas. Um ônibus biarticulado passou cheio de gente voltando do trabalho, e por um instante senti inveja daquela normalidade. Da vida simples. Sem cartas escondidas, sem mentiras, sem tensão no peito. Mas então fechei os olhos e vi Marina na sacada do hotel, com aquele ar leve que ela não mostrava para ninguém. Vi ela rindo na praia. Caminhando comigo. Encostando a cabeça no meu ombro como se finalmente tivesse encontrado descanso. E percebi, eu queria aquilo real, queria ela real. Não sabia como seria. Não sabia o que eu perderia. Mas sabia. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei no bolso da jaqueta. O envelope do Tiago ficou preso entre meus dedos. Pesado. Como se queimasse. Eu sabia que teria que entregar. Mas não naquele dia. Não naquela hora. Não enquanto meu mundo inteiro ainda estava mudando de forma.
2 dias depois, recebi uma mensagem curta da Marina. Marina, estou indo embora. Depois conversamos. Não tinha endereço. Não tinha explicação. Só um indo embora, que podia significar qualquer coisa, ou tudo. Naquela mesma noite, outra mensagem. Marina, se quiser me ver, vou estar em Itapema. Temporário. Acho. Tomei a decisão sem grandes reflexões dramáticas, como se meu corpo soubesse antes da minha cabeça. Arrumei uma mochila pequena, como fiz antes. Peguei um ônibus cedo. Passei pelas curvas da BR-101 olhando o mar aparecer e sumir entre os morros. A paisagem me dava uma estranha sensação de recomeço. Itapema estava tranquila, céu limpo, brisa gelada. Marina alugara um pequeno apartamento perto da praia, daqueles com fachada simples, paredes claras e janelas grandes para o vento circular. Assim que bati na porta, o coração disparou como se estivesse revivendo o primeiro toque, o primeiro olhar. Ela abriu. Descalça. Cabelos soltos. Rosto sem maquiagem. Sem moletom largo, sem camadas de proteção, sem a expressão calculada que ela carregava em Curitiba. Era Marina como eu nunca tinha visto. Você veio, ela disse, num tom que misturava alívio e surpresa. Eu vim, respondi, com uma simplicidade que parecia carregar meses de história. Ela abriu a porta mais um pouco e, quando dei o primeiro passo para dentro, senti que estava atravessando outra fronteira, não a moral, não a proibida. Mas a que separa o que é provisório do que é escolha. Não nos abraçamos de imediato. Ficamos ali, um diante do outro, apenas absorvendo o fato de que estávamos longe de tudo que segurava nossas vidas no lugar. Era como se a realidade se reorganizasse no silêncio. Depois caminhamos pela areia, sem pressa, deixando a água fria tocar os tornozelos. O vento carregava aquele cheiro salgado que só as praias catarinenses têm, e Marina parecia respirar mais fundo, como se finalmente coubesse dentro da própria pele. Não sei como vai ser, ela disse, olhando o horizonte. Não estou tentando inventar um mundo perfeito. Só quero algo que não precise esconder. Eu também, respondi. E era verdade, tão simples e tão grande quanto precisava ser. Ficamos ali, mãos se procurando até se encontrarem, sem medo, sem códigos secretos, sem varanda silenciosa interrompida por passos no corredor. A água fria batia na gente, a areia era macia, e o céu parecia abrir espaço para alguma coisa nova, mesmo que incerta. Não era final de novela. Não era promessa eterna. Não era solução mágica. Era só o que sobrou depois da fuga. Um começo imperfeito, honesto, vulnerável. Mas era nosso.